Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortes, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da análise de duas provas. Na verdade, é assim, ó. Ocorreram no dia de ontem, eu falo aqui do dia 18 de dezembro de 2023, ontem, domingo, dia 17, ocorreram, se não me engano, 3 provas em Santa Catarina. Uma em Forquilinha, outra em Arroio do Silva e outro em Palmitos, se não me engano o nome da cidade, tá? Eu sei pelo seguinte, cara, tem lá no site do IPPC, mas também pelas provas que as pessoas me mandam. Então me mandaram provas ontem de Forquilinha e Arroio do Silva. Aí uma colega entrou em contato a respeito de uma prova de Palmitos. Então é o seguinte, ó, eu vou fazer o procedimento da prova em nível superior que ocorreu de manhã. Então, pelas provas que vocês me mandaram, eu entendo que ocorreram provas em nível superior no período da manhã e no período da tarde. E também uma prova em nível médio. Eu também vou fazer aqui no canal o procedimento da prova em nível médio, tá? A prova em nível superior, o que acontece? Eles aplicam as mesmas questões se a prova é ministrada no mesmo dia, tá? Algumas pessoas perguntaram para mim, mas isso pode? Pode, senão não teria como aplicar o Enem. Na verdade, o Enem são as mesmas questões, eles mudam as alternativas e nem depende da cidade. É prova branca, prova amarela, prova rosa, prova azul, tá? No caso do IPPC, como é que eles fazem? Eles aplicam as mesmas questões, só que eles alteram as alternativas. Então, eu vou fazer o procedimento aqui da prova de Forquilinha. Mas lembra, ocorreu prova em Palmitos e ocorreu também a prova em Arroio do Silva, tá? Você só tem que prestar atenção que na sua prova a alternativa deve estar mudada. Se você foi em Forquilinha, eu vou usar Forquilinha como base, tá? Mas também em algum momento também eu vou mostrar a prova de Arroio do Silva, porque às vezes a questão vai estar mais nítida e tal. Bom, mas de qualquer forma, vou fazer o procedimento da prova de IPPC que ocorreu no período da manhã. Antes de começarmos, eu tenho uma novidade para você. O curso Gramática Descomplicada, o curso que eu ministro, o curso online, vai começar a turma nova, Gramática do Zero, 16 de janeiro, é o início do curso. 16 de janeiro vai cair numa terça-feira. As aulas serão ministradas todas as terças-feiras, das 18h30 às 20h30, horário aqui do Mato Grosso do Sul, para você que é de Campo Grande, para você que é do interior. O curso online, todo mundo pode participar. E também você que é de Santa Catarina, você que é do Paraná, você que é do Rio Grande do Sul, você que é do Mato Grosso, você que é de qualquer parte do Brasil, você pode estudar comigo, o professor Gessé Cortes, através do meu curso online. No horário de Brasília, as aulas vão começar às 19h30 e vão terminar às 21h30. São 2 horas online, síncrono comigo. As aulas são todas gravadas. Toda aula eu confecciono um Memorex, que é o resumo da aula, para você ter, como se fosse uma espécie de um quadro que eu faço na aula. E além do PDF, além da apostila em PDF que eu ministro, ou melhor, que eu envio no início do módulo, e além também dos slides que eu uso para fazer a minha apresentação. Tudo isso, todo esse material é seu. Venha se preparar para o módulo 1, Gramática do Zero, dia 16 de janeiro, tá? Você pode já de antemão, já fazendo a sua matrícula, eu já mando o PDF, já mando já as informações, caso você tenha interesse em se matricular já agora em dezembro, tá? Então, 16 de janeiro começamos as aulas, o módulo tem duração de 3 meses e eu vendo, meus amigos, uma assinatura, tá? Você faz a assinatura, você paga para fazer o curso aquele mês, paga a assinatura mensal. Você não gostou, eu também não tem contrato, não tem nada. Você simplesmente para de pagar, sai do grupo, não há compromisso, entendeu? Então, você está convidado para o meu primeiro módulo. É só fazer a matrícula, pagar a assinatura do mês referente ao mês de janeiro. E a gente começa as aulas no dia 16 de janeiro. Para você
que tenha seu estado no horário de Brasília, o curso é das 19h30 às 21h30, para você que é aqui do Mato Grosso do Sul, às 18h30 às 20h30, certo? Pois bem, então, vai aparecer o QR Code, faça uma contribuição com o canal, isso ajuda pra caramba o canal, haja vista que eu não sou remunerado pelo YouTube, tá? Eu ia fazer essa correção no domingo, ontem mesmo. Contudo, a minha câmera deu confusão na minha câmera aqui. Eu pedi pro rapaz dar uma olhada hoje de manhã, ele deu uma olhada, só que ela ainda está meio desconfigurada, eu já vou pedindo desculpa para vocês aqui. Eu ainda não consegui deixar ela 100%, tá bom? Mas tá bom então. Vamos para a prova então? Vamos para a prova. Você que gosta, né, de entrar com recurso, quer saber se dá algum recurso, vamos analisar. Está aqui a prova em Forquilhinha, aqui a prova de Balneário Arroio do Silva. Essa foi a prova de médico, tá? Notem que é o mesmo texto, tá? Alimentos e saúde. Questão 1 fala a respeito de substituir o mais. Questão 2, questão de interpretação do texto. Questão 3, questão de interpretação do texto. Essa daqui, a prova de Forquilhinha, tá? Período da manhã, IPPC, olha só, alimentos e saúde. Mesmo texto, tá bom? Eu vou usar por base a prova de Forquilhinha, tá? Diz lá, você tem que substituir o mais. Qual das alternativas aqui a gente não consegue substituir o mais? O assim. O assim é uma conjunção conclusiva. O porém, todavia, contudo, no entanto, são conjunções adversativas. Eu costumo brincar que o concurseiro tem que decorar as principais conjunções. As principais conjunções adversativas, as principais conjunções conclusivas, as principais conjunções explicativas. Elas não se misturam. Elas não... com raras exceções. Por exemplo, o e. O e pode ser adversativo e pode ser conclusivo. Desculpa, pode ser aditivo ou adversativo. O e. O pois pode ser explicativo, mas pode ser conclusivo. Então, o que acontece? Com exceção desses dois, as conjunções não se misturam, tá? Então, você decora aquelas que são adversativas, aquelas que são conclusivas, aquelas que são alternativas. Neste caso, o assim, ele é conclusivo, não tem como ser adversativo. Então, a resposta da prova de Forquilhinha é a letra B para a questão 1. Nota que de Arroio do Silva, a resposta correta seria a letra D. Tá vendo? Ele mistura, tá? Então, para a letra D, questão 1, letra D, questão 1, em Arroio do Silva, tá? Aí nota que é a mesma questão 2 de interpretação de texto. Assinale a alternativa... assinale as afirmativas e assinale a alternativa correta. Todas elas são em relação ao texto, tá? Eu não vou fazer a leitura do texto, senão o vídeo fica cansativo. Mas está aqui, você pode pausar o vídeo, fazer aqui a leitura, se for o caso, você que vai pegar a prova para estudar, que você está sabendo, né? Você não encontra essa prova em nenhum lugar, só aqui no Gramática Descomplicada. Por isso que eu falo, venha estudar comigo, venha fazer o meu curso, tá? O curso Gramática Descomplicada, todas as terças-feiras, aula uma vez por semana, todas as aulas gravadas, tá bom? Bom, eu não vou fazer a leitura do texto, mas eu vou marcar para você a alternativa correta, tá? Segundo a prova de Forquilhinha, a alternativa correta é a letra E, que é o seguinte: a criação dos animais em ambientes fechados, tratados com rações... Opa, deixa eu colocar mais para cima aqui. A criação de animais em ambientes fechados, tratados com rações que aceleram o crescimento, chama-se pecuária extensiva. É o que traz aqui o texto, tá? Já na questão 3, ele diz o seguinte: com base nas informações do texto, assinale a alternativa correta, tá? Então, aqui, a alternativa correta vai ser essa letra D, tá? Na frase, tais métodos visam a quantidade ao invés da qualidade, tais métodos refere-se à maneira de criação de grandes quantidades de animais ou aves em ambientes fechados, tratados com rações que aceleram o crescimento, que é essa tal aqui, né, que ele chama de pecuária extensiva, tá? Então, essa daqui, letra D, seria correta. Seria importante você conferir com o gabarito oficial. Ele já deve estar posto, mas eu não vi, tá bom?
Tá bom, então. Olha só. Aqui eu tenho a questão comum, IPPC, que é a hora que ele mostra a conjunção integrante, que ele chama apenas de conjunção, e o pronome relativo. A conjunção integrante antecede a oração subordinada substantiva subjetiva, e a conjunção e o pronome relativo antecede a oração subordinada adjetiva. A substantiva, ela tem 6 classificações. A adjetiva, apenas 2. Na adjetiva, você faz o seguinte, ela tem vírgula? Tem. Então, ela é adjetiva explicativa. Ela não é separada por vírgula? Não. Então, ela é adjetiva restritiva. Mas ambas as duas são antecedidas apenas pelo pronome relativo. Igual está aqui. José, como é que eu identifico? Vem estudar comigo, colega. Você nunca mais erra uma questão como essa. A despeito que eu acho que o candidato acertou. Vamos dar uma olhada? Essa é a questão 4. Ele vai lá, ele vai colocar, assinale a palavra sublinhada, analise a palavra sublinhada nas alternativas a seguir. Ó, só o que sublinhado. Aí ele vai fazer a pergunta. Olha a pergunta. Nos períodos acima, a palavra sublinhada também é pronome relativo. Então ele quer somente a que é pronome relativo. Vamos lá? Diz assim. Tais métodos visam a quantidade e têm por resultado um alimento muito menos nutritivo do que poderiam produzir. No caso aqui, o do é daquele, tá? Então é mais ou menos assim. Resultado de um alimento menos produtivo daquele o qual poderiam produzir, tá? Então, no caso aqui, tais métodos visam a quantidade que tem o resultado de um alimento, aqui a concordância está errada, tá? De um alimento muito menos nutritivo daquele que, não, tá certo, poderiam produzir, sim, eu que errei, sabe por quê? Poderiam produzir, o sujeito é indeterminado, quem produz, produz alguma coisa, o que ele produz? Um alimento muito menos nutritivo daquele, o relativo, ou melhor, o elemento que ele evoca aqui é o daquele, a concordância está correta, tá? Mas você está diante de um pronome relativo, tá? Alimentos que contém, alimentos os quais contém. Aqui o pronome relativo tem função de objeto direto, aqui ele tem função de sujeito. Correto. Você está vendo? O candidato colocou. Correto, correto, tá? E eu tenho, nos últimos anos, nos conscientizamos da relação entre a comida que consumimos. Quem consumimos? Nós. Quem consome, consome alguma coisa. O que a gente consome? Comida. Pronome relativo com função de objeto direto. Então, o pronome relativo é 1, 2, 3. Agora, dá uma olhada aqui no 4. Ao contrário, pensam que a produção. Pensam isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Muitos acreditam isso. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, só dá pronome relativo no 1, no 2 e no 3, que o candidato acertou. Tá vendo? Muito bem. Pronome relativo somente 1, 2 e o 3. Questão de crase, questão 5, tá? Assinale a alternativa correta, os segmentos sublinhados de acordo com a norma culta. Vamos lá? Aspiro a vaga, correto. A quem me referi, porque quem se refere a pronome relativo com função de objeto indireto, tá? Que me referia a pouco, passado. Então, quando for passado, tem que ser o A com H. Disputa, aspiro a vaga disputada neste concurso de que participa, porque quem participa, participa de novo. Pronome relativo com função de objeto indireto, regido por preposição de. Correta a letra A, candidato acertou. Aspiro a vaga a que me referi. Errado. O correto é a que me referi, colega. Não pode ser diferente, senão fica errado, tá? Porque existe algo chamado regência. Quem se refere a. Aqui tá correto, tá? Aqui tá errado. Aspiro a vaga. Quem aspira no sentido de desejar tem que ter crase, tá? Aqui ele substituiu o a que por a qual. Correto, mas tem que ter crase, senão fica errado. Obrigatório o uso da crase, colega. Na letra D, tá certo a crase, tá errado o a qual, porque tá sem crase. E na letra E, tá sem crase, tá errado. Aqui também o A tá sem o H, tá errado. Você viu que o candidato tá treinado. Letra A, tá? Muito bem. Questão 5, letra A. Questão 6, lacuna. Ó, você possui. Você sabe fazer isso, colega? Qual que é a diferença de possuir para possui? Você vai levar em consideração o infinitivo. O verbo é possuir. Então, você possui argumentos, tá? Tu possui, eu possuo, tu possuis, ele possui. Eu possuo,
tu possuis, ele possui, tá? Isso mesmo. Você possui argumentos para, deixa eu ver aqui, questão 6, para estruturar, com S, uma resposta bem fundamentada, que silencie os opositores ou consiga responder àqueles que têm com crase, tá? Porque quem responde, responde A. Duvida sobre esse esplêndido projeto. Esplêndido é com S. A resposta correta é a letra E. Candidato acertou, tá? Muito bem, não é possuir, é possui. Muito bem. Interessante também que a mudança do E pode ocorrer também no subjuntivo. Mas se o verbo é possuir, a mudança vai para o A. Então, que eu possua, que tu possuas, tá? Então, não vai existir possuir, é só possui, tá bom? Muito bem. Aqui também lacuna no que diz respeito à regência, tá? Então, vamos lá. O homem público deve visar ao bem comum, porque visar no sentido de ter por objetivo, tá? Ao. Então, a correta é ao. O supervisor aspirava ao cargo também. Então, no caso aqui também dá ao, tá? Fui ao banco visar o documento, porque visar no sentido de vistar, aí é só verbo transitivo direto, é só o aqui. Prefiro descansar a passear, porque só é uma preposição, somente o a, tá? Gostei do jogo de que participei, porque quem participa, participa de. É um pronome relativo com função de objeto indireto. Após o pedido de desculpas, o aluno perdoou ao colega, porque quem perdoa algo, perdoa alguma coisa. Mas quem perdoa uma pessoa, perdoa a alguém. Então o verbo perdoar tem essa diferença, tá? Se você perdoa algo, ele é verbo transitivo direto. Mas se você perdoa uma pessoa, ele é verbo transitivo indireto. Jesus perdoou os pecados. Jesus perdoou aos homens, tá? Perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Perdoar-lhes, porque quem perdoa, perdoa a alguém, tá? O que configura a resposta correta, letra C. O candidato tá afiado, cara, você é louco. Vamos lá. Aqui a gente tem o homônimo e o parônimo, tá? Ele quer uma alternativa que preenche corretamente essa questão 8. Então vamos lá? Questão 8. Os alunos programaram uma festa beneficente. Não existe beneficiente, tá? Então você vê que o candidato já excluiu aqui. Não existe beneficiente, é beneficente, tá? Muito bem. Aqui, deixa eu ver aqui, questão 8. Isso, questão 8. Como o carro estava em alta velocidade, o guarda infligiu, tá? Infringir é outra coisa. Infligiu uma multa ao motorista apressado, tá? Então, infligiu. No caso, ele causou, né? Ele propiciou uma como é que eu vou dizer? Uma punição. Isso é infligir. Então, quando, por ocasião, né, da escravidão, o feitor infligia chicotadas, tá? Quando você infringe, infringir é quando você vai contrariar uma regra. Então, neste caso, como o carro estava em alta velocidade, o guarda interpôs a multa. Então, ele infligiu, tá, a multa ao motorista apressado, tá? O governo gastou muito no conserto com S, tá? Tem que ser conserto com S, tá bom? Das máquinas, porque o conserto com C é apresentação artística, tá bom? Segundo o último censo anual. Censo vem de contagem, é com C, tá? É um recenseamento. Devido às últimas denúncias do vereador, teve seu mandato cassado com 2 S. Cassado com C cedilhado, caçado de esporte, né? Igual é autorizada a caça do javali. Eu não sei na sua terra, mas aqui no Mato Grosso do Sul é autorizado, né? A caça do javali. Então ele é caçado com C cedilhado. O caçado de tirar os direitos tem que ser com 2 S. Então a resposta correta é a letra B, tá?
Vai para o 9. O 9 é o seguinte, ó, é para preencher a lacuna. Ontem os diretores propuseram, tá? Então aqui é subjuntivo. Então, ontem os diretores propuseram as novas metas. Não, proporam não pode. Eles propuseram, tá? Espero que você seja, não existe seja. Então, espero que você seja muito feliz, tá? Quando você fizer o serviço, quando você fazer, não, quando você fizer, tá? Se não couberem todos os alunos no ônibus, contrate um veículo extra, se não couberem, tá bom? E a briga entre os torcedores acabou quando os policiais intervieram. Interviram, não, intervieram. Não sabe fazer esse subjuntivo? Vem estudar comigo, que aí você nunca mais erra esse tipo de questão, tá bom? Muito bem. E aqui, cara, uma questão de reforma ortográfica, tá? A errada é a letra A. Por quê? Porque ele está afirmando que antes da reforma ortográfica se escrevia pôde com acento circunflexo e que o acento circunflexo perdeu. Mentira. O acento circunflexo, ele continua para o pretérito. Então, notem que foi ontem. Então, ontem é pretérito, então o pretérito dele é pôde com acento circunflexo. Esse acento não acabou. Quando você tira o acento, aí ele vira o presente do verbo poder. Ele pode. O ele pode não tem acento. O ele pôde tem acento. Vamos ver lá em Arroio do Silva. Ela também é questão 10, tá? Ela também é questão 10. Só que daí ela vai ser a questão E. Tá vendo aqui? Ó, tá? Então essa daqui é a alternativa correta. Porque não é o pôde não perdeu o acento. Tudo aqui que ele fala é correto. Perdoou, perdeu o acento. O pelo perdeu o acento, tá? O polo perdeu o acento. Todo mundo perdeu o acento. A assembleia perdeu o acento. A gente não acentua mais quando ela é paroxítona. Ih, a memória do computador aqui travou. Então, a gente não altera, ou melhor, a gente não tira o acento quando ela é oxítona. Quando ela é paroxítona, ela perde o acento, tá? Então, no caso, em forquilínea, essa era a letra A, questão 10, letra A. O candidato mandou, essa foi a prova do que mesmo? A prova Educação Infantil, o candidato mandou a prova completa, tá? Espero que você tenha gostado. A prova não tem nenhum erro, não há a possibilidade do recurso, tá bom? Para nenhuma questão, tá? Só para deixar você informado a respeito disso. Agora, no próximo vídeo, eu vou fazer o procedimento da prova que ocorreu no período vespertino, tá bom? Não estranho o figurino, vai ser o mesmo figurino, até porque você tem pressa, né? Para que essa correção ocorra justamente por causa do prazo do recurso, tá bom? Na prova do período da manhã, não houve erro, tá? Um abraço, mais uma vez então, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.